Bem, meu nome é André Luiz Abreu de Souza. Eu nasci no dia 17/12 de 1976, no bairro do Flamengo, ali no Instituto Figueira Fernandes, às 6 horas da manhã, na alvorada. Por isso que eu sou assim ansioso, né? Sou impetuoso e às vezes isso me atrapalha um pouco, eu acabo por colocar os pés pelas mãos, entendeu? A carroça na frente dos bois, mas é algo que é da minha natureza e eu remeto isso muito ao meu nascimento, né? Nasci às 6 da manhã na alvorada, entendeu? Então assim, eu já nasci correndo, né? Querendo ver o sol. Eu moro aqui na favela da Babilônia há 43 anos. Já fui presidente da Associação de Moradores por 3 anos e meio. Atualmente, nós construímos aqui o projeto Babilônia Utopia, que é um projeto e que nós estamos com algumas ações recorrentes aí à pandemia da Covid-19. Nós decidimos, né, tomar algumas ações, algumas medidas aqui para amenizar os impactos da Covid-19 aqui na favela da Babilônia. Mas o Babilônia Utopia, na verdade, é um projeto que vai atuar de forma permanente aqui no território de favela da Babilônia, com vários cursos, com algumas coisas pautadas no audiovisual. Nós temos um dos projetos que vai funcionar no Babilônia Utopia, um projeto de audiovisual bastante interessante que nós demos início a ele em 2013, que é o Conte a Sua História, senão alguém vai contar ela por você. Nós fizemos esse projeto aqui na favela do Chapéu Mangueira e também na favela do Turano. Qual é a ideia desse projeto? Ligar 3 câmeras, né, pegar os moradores mais antigos das favelas, sentá-lo ali e trocar uma ideia bem descontraída, sabe, sem nenhum tipo de roteiro. E as duas perguntas iniciais, que é o que toma todo o programa, se ele nasceu na favela, se ele não nasceu ali, quando ele chegou ali. Aí ele vai contando a história de vida dele e automaticamente ele vai contando a história de transformação do território. E é muito interessante, por exemplo, lá na favela do Turano, nós conversamos, eu não vou lembrar do nome dele agora, perdoe-me, nós conversamos com um dos barbeiros mais antigos lá, ele gosta de ser chamado de barbeiro, né? Geralmente, Tradicional. quem meu avô também, eu sou barbeiro, né? Eles não gostam de falar de Cabeleireiro. cabeleireiro, não, é barbeiro. E aí ele é um dos barbeiros mais antigos lá, tem um salãozinho pequenininho lá na Matinha, no Turano. E aí ele estava contando que ele era contrário à nomenclatura, né, da favela ser chamada de Turano, justamente pela história do Turano. Ele falou: "Você sabe quem foi o Turano?" Eu falei: "Não, me conta, foi uma pessoa?" Ele falou: "Foi, era o Emiliano Turano, era um grileiro italiano safado, não valia merda nenhuma, tinha uma ligação com a polícia. Então os mais antigos, eles não conseguem compreender como aquele território tem o nome de uma pessoa que fez tanto mal para o território. Mas o Brasil tem muito disso, né? Estátuas, os bustos, os nomes de rua levam os nomes dos opressores, né? Daqueles que foram opressores ao longo da história, né? Isso é interessante a gente fazer essa pontuação. Então ele fez essa pontuação lá que eu acho interessante, o descontentamento dele dos mais antigos com a favela levar o nome de um grileiro italiano e que o nome dele era Emiliano Turano. É muito interessante, né? Então, assim, Sim. ele foi contando histórias do seu casamento. Cara, é fantástico. Então, nós, dentro do projeto Babilônia Utopia, nós temos esse projeto. Eu nasci no Instituto Figueira Fernandes, no Flamengo, e parte da minha infância, até aproximadamente ali os 6, 7 anos de idade, eu morei na favela de Chapéu Mangueira, que são duas favelas bem próximas aqui no bairro do Leme, né? O bairro do Leme, que tem um dos IPTUs mais caros aqui da cidade, do município do Rio de Janeiro, e muitas pessoas às vezes não sabem, mas existem duas favelas aqui, né? Nesse morro em área de encosta aqui, existem duas favelas, que são as favelas da Babilônia e a favela de Chapéu Mangueira, que são bem próximas. Elas se dividem ali na ladeira de Barroso. Você tem a Faitec, aí você vira à direita, Chapéu Mangueira, você continua subindo, seguindo o fluxo, né? Você continua à esquerda, você chega na favela da Babilônia. Então, até os meus 6, 7 anos de idade, eu morei na favela do Chapéu Mangueira.
E o meu pai brigava muito com a minha mãe, então a gente ficava naquela história de, fica com quem? Eu sempre fiquei com a minha mãe, né? Quando eles tinham aquelas brigas e essas brigas levavam a uma separação que perdurava por um período de tempo, eu sempre optei em ficar com a minha mãe. Então, virou um hábito a gente subir para a Babilônia, que a Babilônia é um pouquinho mais alto, né? Subir para a Babilônia e ficar aqui onde eu moro hoje, né? Que é a casa dos meus avós maternos, né? Que eram os pais da minha mãe. Então, no período da nossa vida, a gente ficou essas discórdias, intrigas, né, e brigas entre meu pai e minha mãe. Então, fiquei dividido, Chapéu Mangueira e Babilônia. E quando brigava, eu subia para Babilônia. E até que chegou um período, meu pai ele trabalhava na rede hoteleira, tinha até uma ocupação dentro da rede hoteleira razoável, então assim, eu não tive uma infância difícil, não tive, né? As dificuldades vieram após a morte do meu pai, né? Eu já na adolescência. Então nós tínhamos uma belíssima casa no Chapéu Mangueira, uma das casas mais bonitas na época, né? Que ele tinha condições, então ele construiu uma bela casa, mas tinha esse problema, né, de violência doméstica entre meu pai e minha mãe que é, isso aí era frequente, quase permanente, então eu fiquei um período da minha vida, assim, a parte da infância, tendo que sempre optar pela minha mãe, né, que falava, quer ficar com quem? Com a minha mãe, né? Como estou com a minha mãe até hoje, né? Eu casei, a minha esposa Lidiane, e ela veio morar aqui, nessa casa que eu estou nesse momento, com a minha mãe, né? Então, assim, eu nunca me separei da minha mãe. E isso é interessante, até abordar isso, fugindo um pouco do tema, mas acho que tem a ver. Ter morado sempre com a minha mãe, isso é interessante. Como eu convivo muito com a minha mãe, e mãe é mãe, né? Você sabe disso, né? Sim. Você pode ter 40, 50, você é o filho dela. E tem o tratamento, às vezes, como se você fosse aquela criança ainda, né? E isso atrapalhou muito os meus relacionamentos afetivos, amorosos, porque eu acabava levando um pouco dessa convivência com a minha mãe para as minhas relações, né? Demorou um tempo para eu entender isso, né? Que as mulheres que eu me envolvia, ou as mulheres que eu me envolvi, não eram a minha mãe. Mas não é difícil, cara, porque, pô, 43 anos vivendo com a minha mãe. Eu sou o filho mais novo, né? Minha mãe teve 3 filhos. Uma era menina, que seria a mais velha, mas ela nasceu, eu acho que por complicações no parto, ela nasceu e já veio a óbito, né? Então tem eu e meu irmão. Então eu sou o filho do meio, né? Então eu fiquei como caçula, né? Minha irmã, eu sou o caçula. Não, eu sou o caçula, na verdade, né? Meu irmão é o do meio, eu sou o caçula, eu sou o mais jovem. Então ainda tem isso, né? Por ser o Sim. caçula, por ser o mais jovem, ainda tem essa proteção maior. Então eu acho que é isso. Aí depois meu pai separou de vez da minha mãe, e aí nós viemos morar de fato aqui na Babilônia, na casa dos meus avós maternos. Morei um tempo fora do Rio, porque meu pai era da rede hoteleira, então ele viajou para Recife, que trabalhou lá no Hotel Quatro Rodas, né? Que tinha uma ligação com o Sheraton. Meu pai trabalhou muitos anos no Sheraton, né, que é ali próximo à favela do Vidigal, né? Meu pai trabalhou ali por muitos anos e também trabalhou em uma pousada lá em Búzios, né? Búzios, que é uma região tomada por argentinos, né? Que o nome da pousada era Búzios Bauer Club. Também trabalhou lá por um período de 2 anos e nesse período nós morávamos em São Pedro da Aldeia. Então conheço muito bem ali a região dos lagos, né? Eu andava aquilo ali tudo, né? Praia do Forte, né? Ali em Cabo Frio, as salinas que existem lá, né? Da Sal Cisne, né? Tudo isso eu conheci, não sei se ainda existe, mas na época que eu residi lá. E aí, então, eu costumo sempre dizer que eu tenho dupla cidadania, né? Eu sou morador das duas favelas. E a minha família, ela tem um histórico político muito forte no Chapéu Mangueira. Minha avó, a dona Marcela, ela alfabetizou quase toda a favela sem saber ler. Aí você me pergunta como ela fez isso, eu não sei explicar. Mas a própria Benedita, ela sempre cita minha avó quando eu estou com ela presencialmente. Eu participei de uma live com ela citou a minha avó, a importância da minha avó. Tanto é que o nome da creche que existe no Chapéu Mangueira leva o nome
da minha avó, a creche Dona Marcela, e nós temos muito orgulho disso, porque você homenageia uma pessoa, um baluarte da favela, muito importante isso, né? Uma pessoa que de fato deve ser homenageada, diferente da questão do Turano, né? Só estou fazendo aí, usando como parâmetro, né? Que poderia ter sido homenageada através desses baluartes, né? Pessoas que foram importantes, ou uma rezadeira, ou um líder comunitário, não, ficou com o nome de um italiano, Emiliano Turano, um grileiro, né? Que usufruiu durante muito tempo vendendo terras ali na região hoje conhecida como Favela do Turano. Então, assim, e acho que essa veia política, acho que vem muito disso, né? Dessa luta comunitária da minha avó, e meu pai também é envolvido com samba, né? Era compositor, era intérprete, cantava bem, fazia outras músicas também, sem ser samba, músicas maravilhosas, né? Meu pai era um sujeito muito inteligente, né? Mas infelizmente envolveu-se com as drogas, já com uma idade um pouco avançada. Meu pai morreu muito jovem, ele foi assassinado aí na favela do Vidigal. Isso mexeu muito comigo, né? Porque eu estava naquela fase de transição da adolescência, né, para a fase adulta. Eu tinha 16 anos, então imagina você, meu pai, ele foi assassinado, ele tinha 38 anos, né, muito jovem, né, tinha muita vida pela frente. Mas aí envolveu-se com as drogas, né, e aí passou a fazer uma interlocução. Antigamente aqui era tudo Comando Vermelho, né, você sabe disso, então passou a fazer uma interlocução por trabalhar no Sheraton, então, com Vidigal, com Chapéu Mangueira, e acabou por se envolver demais. Aí teve problemas aqui, acabou tendo que ir para o Vidigal. E aquela coisa, né? No mundo do varejo de drogas, né? E eu não vou aqui jamais chamar varejistas de drogas de traficantes, né? Eu acho que isso é um grande engodo, né? Um grande erro. Na verdade, traficante é o Perrella, né? Aquele deputado do PSDB, onde foi encontrado na sua fazenda 500 quilos de cocaína na base. 500 quilos de cocaína base. Ou seja, o helicóptero era dele, a fazenda era dele, o piloto era dele, só as drogas que não. Então, fazendo uma alusão aqui que ele era do partido do PSDB, do nariz do tucano, né? Então, vamos dizer assim, por assim dizer, foi para consumo próprio, né? Mas esse é o traficante, é aquele que faz a droga em grande porte trafegar e chegar nesses territórios, e aqui os varejistas de drogas realizam a venda no varejo. Então, assim, eu acho importante a gente começar a conceituar isso, porque parte da criminalização dos territórios de favela vem muito disso, né? A mídia gosta de usar essa terminologia guerra, né? O Rio está em guerra, a guerra entre facções, guerra, porque em todos os países no mundo onde ocorreram guerras, abre um precedente perigoso, porque em todas as guerras que ocorreram no mundo morrem civis inocentes. Então, quando a mídia utiliza-se dessa terminologia guerra, ela abre um precedente perigosíssimo para que aqueles que não têm nada a ver com essa suposta guerra venham estar indo a óbito. Aí você tem João Pedro, Ágata e tantos outros, né? E a polícia, ela é treinada, né? Ela é treinada para realizar essa guerra. Mas aí entra uma questão de cor e de CEP, né? Ela não realiza essa guerra em todas as áreas e regiões da cidade e do estado do Rio de Janeiro. É sempre nos territórios de favela ou nos bairros periféricos, onde, na sua grande maioria, né, a grande composição daqueles que habitam nesse território é o povo negro. Por isso, o Estado exerce uma violência tão grande dentro desses territórios. Por justamente a composição dos habitantes desse território serem aí de negros e pardos, né? E nordestinos também, a gente sabe da composição da favela. Então, eu acho importante a gente banir do nosso dicionário algumas palavras, né, que acabam por contribuir para a criminalização dos territórios de favela e para que o Estado exerça uma violência aqui descomunal. E eu e você sabemos muito bem, você mora na Rocinha, eu moro na Babilônia, e nós presenciamos as mesmas adversidades e presenciamos esse terrorismo estatal através do seu braço armado, que é a instituição Polícia Militar, que, diga-se de passagem, já era para ter sido extinta aqui do Brasil há muito tempo. É a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E são homens negros, né, cara? Também são homens negros que, oriundos de favela, oriundos dos bairros periféricos, né? Que eu costumo chamar de capitão do mato, que antes vinha a cavalo e hoje vem no camburão, né? Porque se você pegar toda a história do negro no Brasil,
muda a nomenclatura, mas as opressões elas continuam as mesmas, né? Ontem, mucama, hoje empregada doméstica ou babá, né? Remetendo aí o que ocorreu recentemente lá em Recife, né? Onde a babá teve que levar o seu filho, né? Porque nós estamos em um momento de pandemia, as creches encontram-se fechadas, mas isso é uma realidade das mulheres negras, né, das mães negras, né? O Estado não propicia vagas suficientes e aí acabam que essas mulheres, por muitas das vezes, elas acabam por levar os seus filhos para o seu local de trabalho. E a maioria das mulheres negras trabalham como empregadas domésticas ou como babá. Então você vê que muda-se a nomenclatura, né? Mas a opressão ela continua mesmo. Então, ontem era o capitão do mato, hoje é o policial militar. Ontem ele vinha a cavalo, hoje ele vem de camburão. Ontem mucama, hoje babá. Então, a situação do negro mudou muito pouco. Ontem senzala, hoje o sistema carcerário. Ontem senzala, hoje favela. Então, assim, a gente quando for falar da situação do negro no Brasil, tem que vir acompanhada desse recorte racial histórico, de um processo de 400 anos de escravidão, 388 anos, e de 130 anos de falsa abolição, porque o Brasil, ele nunca construiu, o Estado brasileiro nunca construiu um projeto de inclusão social para o povo negro. Nunca. O projeto que o Brasil tinha para o povo negro, ele perdurou até o dia 13 de maio de 1888, que era a escravidão. A partir do dia 14 de maio de 1888 é um dia que nunca acabou para nós negros. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, o único momento que o Brasil, já aí com a nova república, né, com a Constituição, que o Estado olhou para o povo negro e criou políticas de inclusão social, foram nos 13 anos do governo Lula e Dilma. Criaram a Secretaria de Combate à Igualdade Racial e criaram também as cotas para negros, aonde você passou a colorir um espaço que sempre foi elitizado e sempre foi frequentado por brancos. A cota ela passou a colorir. Agora, é importante nós pontuarmos aqui que só as cotas, por si só, ela não resolve. Por quê? Você viabilizou, através das cotas, a oportunidade dos negros e negras ingressarem nesse espaço, que é o espaço das universidades, da academia. Agora, se você não mudar a estrutura desses espaços, esses alunos negros e negras que ingressaram na faculdade, eles não conseguem terminar os seus cursos. Isso é muito recorrente. Por quê? Os alunos negros e negras, né, eles precisam de uma estrutura para que eles possam se manter nesse espaço. Por exemplo, o bandejão é essencial. O bandejão é essencial. Os dormitórios são essenciais, né? São essenciais porque muitos moram muito distante, né? Aí você tem a questão da passagem, você tem toda essa estrutura que tem que mudar para receber essa nova demanda de alunos negros e negras, porque senão você viabiliza a entrada através das cotas, mas se você não mudar a estrutura, muitos não conseguem terminar os seus cursos. Isso tem sido uma grande realidade entre os universitários negros e negras aqui no Brasil. Como eu te falei, eu tive uma adolescência muito boa, né? Porque meu pai trabalhava na rede hoteleira, ele tinha um cargo elevado lá dentro. Ele era chefe de Stuart, né? Ele trabalhava na cozinha, então ele tinha um cargo de chefe. E ele era bem remunerado, então eu tive até o início da adolescência muito boa, financeiramente falando, mesmo residindo em territórios de favela. Tinha esses problemas de violência doméstica entre meu pai e minha mãe, que afetou. Eu costumo dizer que eu não aprendi a violência fora de casa, né? Geralmente você aprende fora de casa e traz para dentro do seu lar, para o seio do seu lar. Não, eu aprendi dentro do meu lar, no seio da minha família e levei para fora. Então eu era uma pessoa muito violenta, né? Por ver aquelas ações violentas do meu pai para com a minha mãe, eu fui. Acabou que isso mexeu muito comigo e eu acabei aprendendo que eu acabei absorvendo isso, assimilando que tudo se resolvia com a violência. Então, aí quando eu inicio a adolescência, eu fui para baile funk de corredor, ingressei na torcida organizada Força Jovem. Então, assim, eu fui lá, de certa forma, colocar para fora todo um certo ódio que eu sentia do meu pai, e não podia fazer nada contra ele, eu fazia com as outras pessoas. Então, assim, costumo dizer que eu aprendi a violência
dentro de casa e levei para fora, né? Geralmente é o contrário. Então, mas eu tive uma adolescência muito boa, né? E quando meu pai morreu, quando ele foi assassinado, minha mãe já era da igreja, né? Da Igreja Universal, e acabou que eu ingressei na igreja. E eu gosto de pontuar isso aqui porque eu acho que é uma responsabilidade do Estado e também da sociedade, né? Nós cobramos muito que o Estado de bem-estar social funcione, porque o Estado ele sai de uma organização da sociedade. A sociedade se organizou e constituiu o Estado, né? Então, assim, e o Estado de bem-estar social é o que está sendo destruído aqui no Brasil, né? E o Estado de direito também que está sendo destruído desde o golpe que a ex-presidenta Dilma sofreu e com o aprofundamento do golpe, né? As pessoas, às vezes, elas usam um termo muito errôneo, né? Uma narrativa errônea. Ah, o Bolsonaro vai dar o golpe. Não, o Bolsonaro ele está aprofundando o golpe. O golpe já foi dado em 2016. O que está ocorrendo é um aprofundamento do golpe. Então, eu entrei para a igreja, e essa parte que eu entro para a igreja, eu gosto de pontuar ela, e aí chamando a responsabilidade do Estado e da sociedade e dos segmentos de esquerda, porque geralmente, cara, quando as famílias negras que residem nesses territórios de favela ou nos bairros periféricos passam por qualquer tipo de problema, seja de que ordem for, financeira, familiar, psicológica, seja de que ordem for que essas famílias venham vivenciar determinados problemas, existem 3 portas abertas, escancaradas para receber essas famílias. A primeira porta é a porta das drogas. Aí eu quero falar das drogas ilícitas e das drogas lícitas. A primeira porta que encontra-se aberta quando nós vivenciamos um problema, seja de que ordem for. A segunda porta é a porta das ONGs, tem sempre uma ONG para tutelar você nesse momento, e aí eu estou tecendo uma crítica às ONGs, e eu não quero dizer aqui, nem ser leviano, e dizer que não existam ONGs que realizem um trabalho sério. Longe de mim falar tal coisa aqui. Mas eu estou fazendo uma crítica e tecendo uma crítica, uma questão estrutural também. As ONGs, elas não foram criadas, elas não foram idealizadas para transformar socialmente os territórios onde elas atuam, principalmente nos territórios de favela, porque elas precisam da pobreza, do sangue negro que existe aqui, para fazer a captação de recursos. Essa que é a grande realidade. As pessoas precisam começar a entender isso. A favela existe porque ela gera lucro. A pobreza existe porque ela gera lucro. Né? Nós teríamos aí várias viúvas se você acabasse com o genocídio do povo negro nas favelas, por exemplo. Aí tecendo uma crítica à academia. A academia é fazer pesquisa onde? Né? A academia é ficar viúva, né? Se você acabar com o genocídio do povo negro e com a pobreza e com os territórios de favela, a academia vai ficar viúva. Onde ela vai realizar suas pesquisas? Porque nós estamos cansados disso, né, cara? Assim, eu fiquei quase 4 anos na associação, recebi aqui cerca de quase 100 pesquisadores. Mas é sempre naquela relação utilitarista. E outra coisa que a gente tem que pontuar, por que a academia tem esse fetiche em pesquisar o negro e a favela? Né, cara? E assim, a nossa crítica no quesito em quê? No que tange a quê? É o retorno, né? Então, assim, nós somos tratados nas pesquisas como objetos de pesquisas e nos sentimos como ratos de laboratório. E, assim, as pesquisas é muito boa para a academia. Então, nós precisamos de construir um outro tipo de relação com a academia, sabe? Um outro tipo de relação. Sabe, uma relação respeitosa, uma relação respeitosa mutuamente na troca de saberes. A academia, infelizmente, é um espaço elitizado ainda, é um espaço onde o que conduz esse espaço é uma ideologia eurocêntrica, né? A academia ela é eurocêntrica, e assim, a academia, cara, é um espaço muito arrogante, né? Porque o conhecimento que não é produzido ali naquele espaço físico, para eles não servem. E aí há um menosprezo pelo saber popular. Né? Então, nós precisamos mudar essa relação utilitarista que existe entre a academia, as universidades e os territórios de favela. Isso é muito cansativo, né? Nós estamos de saco cheio disso, sabe, cara? Então, assim, eu costumo sempre pontuar para falar das ONGs, né, e falar dessa relação com a academia e relação com outras instituições,
sobre o filme Caverna do Dragão, né? Eu acho que, assim, quem é da nossa faixa etária aí deve ter curtido um desenho que fez bastante sucesso, né, na Rede Globo na década de 80, ali no meado da década dos anos 80. E aí, esse desenho, né? É um desenho, na verdade, não é um filme. Ele se resumia o que? A história do desenho. Um grupo de adolescentes e jovens estavam em um parque de diversão nos Estados Unidos, entraram dentro de um brinquedo que parecia muito com o trem fantasma que existia aqui no Tivoli Park. Olha só como eu estou resgatando aqui coisa. Olha a nostalgia aqui, como a gente está ficando velho. Tivoli Park, lá na Lagoa. Né? Quem tem a faixa etária como eu tenho, entre 30 e 40 anos, deve ter aí curtido o Tivoli Park. Então, o brinquedo era muito parecido com o trem fantasma. E aí, ao entrar nesse brinquedo, eles são transportados para um outro mundo. E o desenho, toda a história do desenho, se remete a isso, a luta que eles realizavam para retornar para o seu mundo natural. E lá eles conhecem o Mestre dos Magos, né? Que é um dos personagens que aparece no desenho para ajudá-los e auxiliá-los, né, nessa volta. Eles encontram um inimigo, né, que tornou-se o inimigo principal deles, que era um Vingador, né, que tinha aquela asa negra, que tinha só uma asa, né, uma espécie de anjo, né, com uma fisionomia demoníaca, ele tinha um chifre, um cavalo negro. E aí, no decorrer do desenho, eles encontram também o animal, que era um unicórnio, a Uni, que eles deram essa nomenclatura de Uni. E aí que é interessante, David. Às vezes, nós achamos que o nosso inimigo é o Vingador do futuro. Aí fazendo uma linguagem ilustrativa aqui, tá? Fazendo uma alusão à nossa realidade de relação com algumas instituições, entre elas as ONGs, e fazendo uma alusão ao desenho do dragão. Às vezes, nós identificamos como nosso inimigo o Vingador do futuro. Sim. Mas, se você olhar o desenho do Caverna do Dragão, todas as vezes que eles estavam prestes a voltar para o mundo natural, a Uni ficava doente, a Uni sumia, acontecia alguma coisa que a Uni impedia eles de voltar para o mundo natural. Eu tenho que falar para você, meu amigo favelado que de repente vai assistir esse vídeo depois. A mão que alimenta o gueto é a mesma que faz a manutenção dela lá. Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Primeira coisa, se alguém vem com um discurso, uma narrativa para você, romantizando os territórios de favela, conteste essa pessoa. Conteste ela historicamente. Porque parte dos grandes pensadores, parte de alguns intelectuais, até do campo da esquerda, continuam com essa narrativa de romantização dos territórios de favela. Isso me aflige muito, porque eu sei muito bem como o meu povo saiu das senzalas e seguiu uma saga, um caminho muito duro e doloroso, até ser lançado nesses territórios que hoje são denominados de favela. Então, assim, eu sei muito bem como os meus ancestrais foram lançados aqui. Eu sei muito bem porque as favelas é um território negro. Eu sei muito bem. Então, assim, não dá para romantizar um lugar que falta tudo. Né? Não dá para romantizar um lugar onde a densidade, né? O Davidson mora na Rocinha, ele sabe o que eu vou falar. Né? As favelas elas foram construídas e formou-se nesse território uma densidade muito grande que gera para nós uma série de problemas. Por exemplo, eu vou citar dois deles aqui que são recorrentes à densidade: a falta de circulação de ventilação. O outro problema que é acarretado pela densidade é que o sol, mediante essa densidade, não alcança alguns imóveis. Aí você soma o sol não alcançar alguns imóveis, recorrente à densidade, e a falta de circulação recorrente também à densidade, você vai gerar o problema de quê? De mofo nessas residências, de umidade, que vai gerar o problema do mofo. E aí o problema do mofo vai acarretar o quê? Uma série de problemas no campo respiratório. A favela da Rocinha, eu gosto sempre de pontuar isso, é o espaço geográfico em toda a América Latina com o maior índice de tuberculose. Isso tem que ser falado a todo momento. Então, esse território da favela da Rocinha é um território propício para que o vírus do coronavírus se propague, se prolifere de uma forma muito rápida e assustadora. Por isso que nós estamos nessa luta, né, Davidson, de disputa de narrativa dentro dos territórios de favela, para que o favelado respeite o isolamento social. Sabe? Porque, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não existe outro mecanismo e outra fórmula de você conter o avanço e a proliferação da Covid-19.
As pessoas falam, André, mas como manter o distanciamento social dentro de um território de favela? Eu sei que é dificultoso. Nós somos sabedores que algumas famílias, famílias inteiras moram dentro de um cômodo, né? E às vezes com 5, 6, 10 pessoas. Como nós vamos manter o isolamento social vivenciando essa situação? Agora, se nós não respeitarmos o isolamento social, o que vai ocorrer? Por isso nós pedimos constantemente que se respeite o isolamento social. Vai gerar um colapso nos hospitais públicos, como já está gerando. Aí vai chegar um momento, como ocorreu em vários países da Europa, países de primeiro mundo, como a Itália e outros países, aonde o médico, tá, por causa do colapso, né, da superlotação, por não ter leite suficiente de UTI, de CTI, para receber essa nova demanda, né, de pessoas infectadas com a Covid-19, ele vai ter que optar, escolher quem vai viver e quem vai morrer. Por isso que é importante o respeito ao isolamento social. Mesmo nós que vivenciamos e vivemos nesse território e vivenciamos todas as dificuldades que já são recorrentes na favela, como a falta d'água. Né? A favela do Santa Marta, às vezes, o Tandy e o Thiago Firmino não conseguem realizar o trabalho de sanitização, o trabalho autônomo, que nós realizamos aqui também, porque a favela está com abastecimento de água cortado. Né? E como que você vai higienizar a mão? Né? Como você vai fazer a higiene sem água? Atualmente eu estou assessor parlamentar e em um período da minha vida eu também fui presidente da associação. Né? Foram 3 anos e meio, a nossa gestão terminou no início do ano. Foi uma gestão muito boa, Davidson, porque assim, tudo aquilo que nós prometemos para os moradores da Babilônia, aqueles que residem aqui, nós cumprimos. Né? Nós prometemos fazer o enfrentamento à violência estatal através do braço armado da instituição Polícia Militar, que é militarizado, que é esse projeto fascista das UPPs. Nós realizamos um enfrentamento muito forte, né? Tanto que quando o morador vinha fazer qualquer tipo de denúncia em relação a abuso policial, eu ia com esse morador até a base da UPP para registrar, sabe? Então, assim, isso gerou um mal-estar entre a minha pessoa e os policiais militares, até chegar a um ponto que um policial, eu fui lá fazer a defesa de um morador que ele estava conduzindo para a delegacia, mas daquela forma truculenta, algemando, batendo. Eu falei, cara, não tem necessidade. Se ele não está prestando nenhum tipo de resistência, ele pode ir sem ser algemado. Né? Então, não tem necessidade dessa truculência. E ele me reconheceu. Chegou um dia que esse policial me reconheceu, né, na hora que eu fui fazer uma intervenção lá, me apresentei, falei que eu era o presidente da associação. E aí ele puxou a pistola, né? E tentando me depreciar, me chamando de viado, mas eu não acho isso depreciativo. Mas para ele era, ele ficou me xingando de viado, falando que eu era X9 e que ia dar um tiro na minha cara. Mas assim, porra, a ladeira é lotada, cara, que é aqui em frente ao bar do Didi, mudou o nome do bar, mas assim, é um bar bastante frequentado. Né? E ele puxou mesmo, destravou, botou na agulha. E a gente recebe muitas ameaças, né? E já falaram aqui que não me mata aqui, mas mata se me encontrar no bairro deles, na região deles. Então, assim, eu não romantizo a luta que eu faço nem as denúncias que eu faço. Há muito tempo esse projeto político de poder da extrema-direita fascista, né, para a implementação de uma teocracia miliciana fascista aqui no Brasil, e para que isso venha a ocorrer, eles dependem muito da expansão das milícias e da expansão também das igrejas evangélicas neopentecostais, porque as milícias controlam territórios. Por exemplo, você não realiza um trabalho político, como você realiza na Rocinha e eu aqui na Babilônia, dentro de um território controlado pela milícia. Porque a milícia é máfia. A milícia tem intencionalidade de poder de Estado. E a milícia, como já foi muito bem colocado, ela é o próprio Estado. Né? Então você veja bem como que os governadores trabalham para a expansão da milícia. Eu posso citar um caso aqui, que todos são sabedores, do sufocamento que a polícia militar faz na Cidade de Deus, que naquela região ali é a única área não controlada pela milícia. E a gente sabe disso, todas as incursões policiais e operações policiais são sempre na Cidade de Deus, que é uma forma de asfixiar e facilitar a inserção da milícia nesse território. Então, veja, é o Estado trabalhando junto para a expansão das milícias. Por isso que eu gosto de afirmar e reiterar que a milícia não é um poder paralelo, a milícia é o Estado. E ela elege vereadores, deputados, senadores, prefeitos e até presidente. Então, esse projeto
nefasto da extrema-direita depende muito da expansão das milícias e das igrejas evangélicas não pentecostais. Eu sempre costumo dizer, as milícias controlam territórios e as igrejas neopentecostais controlam mentes. Essa equação macabra resultou aqui na vitória do bispo Crivella, né, o bispo prefeito Crivella, do fascista do Wilson Witzel e do Bolsonaro. Né, o único bairro que nós vencemos o Bolsonaro aqui, no segundo turno, foi o bairro de Laranjeiras. Né, o Bolsonaro teve uma vitória esmagadora aqui no Rio de Janeiro. E as pessoas falam assim, da onde surgiu o Witzel? O Witzel surgiu nesse projeto. Sabe? Ele já estava alinhado com as milícias, com as igrejas. Foi por isso que ele teve essa vitória esmagadora. Como eu já falei aqui, né, um pouco mais atrás, né, na nossa entrevista, o Babilônia Utopia já existia. É um projeto. Nós tínhamos alocado um espaço aqui e lá ia ter aulas para adultos e idosos. É um projeto que eu já tinha implementado no período que eu estive presidente da Associação de Moradores. Qual é a intenção dessas aulas para adultos e idosos? Porque, Davidson, você sabe muito bem, né, a realidade do favelado, né? Às vezes nós não conseguimos, chega um determinado momento da nossa vida que nós não conseguimos conciliar o estudo com o trabalho. E aí, pela sobrevivência, por questões de sobrevivência, nós acabamos por optar pelo trabalho e muitos de nós abandonamos o estudo. Isso é uma realidade de quem vive nos territórios de favela. Então, a ideia era chamar essas pessoas para que nós, através dessas aulas, pudéssemos estimulá-las a voltar para a escola formal. E nós conseguimos que uma senhora de 60 anos voltasse a estudar. Logramos êxito, né? E aí eu também fazia uma separação das aulas, David, porque eu percebi que quando você coloca o idoso junto com o jovem, o idoso tem dificuldade de se desenvolver intelectualmente, aprendizado. Ele fica já meio que constrangido. Então, assim, era separado as turmas. Uma turma só para idosos e uma turma para as pessoas mais jovens, para facilitar com que o idoso pudesse permanecer nesse projeto. Eu percebi isso quando a gente iniciou o projeto. Né? Eu percebi que gerava um mal-estar em alguns idosos e muitos deles acabaram por abandonar justamente por isso. E aí, aula de forró, vai ter o Cine Clube Marisa Letícia, né? Nós vamos passar um filme e depois abordar uma temática em cima do filme. Nós vamos ter atendimento psicológico gratuito, né? Nós já estamos fechados isso com o Trivo, é um coletivo de psicólogos e psicanalistas, né? Que vão estar aqui prestando atendimento de forma gratuita. Isso é muito importante, né? Porque existem várias pessoas na favela depressiva, né, com problemas, né, relacionados à saúde mental, muito recorrente desse terrorismo do Estado, né, dessas incursões policiais, dessas trocas de tiros intermináveis, né, que nós ficamos no meio, que interfere também diretamente, né, David, você sabe disso, no ano letivo das nossas crianças. Então, assim, se nós queremos melhorar a qualidade da educação aqui no município, no estado do Rio de Janeiro, nós temos que repensar essa política de segurança pública, né, baseada na guerra às drogas, mas, na verdade, essa guerra às drogas não é guerra às drogas coisa nenhuma, porque ninguém atira na plantação de pé de maconha, ninguém atira na folha de coca, são pessoas, seres humanos que estão indo a óbito, né? E como nós falamos aqui no início, o traficante não está aqui dentro, né? O traficante não está aqui dentro. O traficante está nas mansões e nos grandes condomínios aí pela Barra da Tijuca, né? Em outras regiões aqui no estado e no município do Rio de Janeiro. Nós paramos, né? Porque não tinha como você dar continuidade, porque todos os projetos eram presenciais, a gente precisava que as pessoas estivessem presencialmente. Nós paramos e aí nos organizamos para que nós pudéssemos aí combater a Covid-19 e amenizar os impactos da Covid-19 nos dois territórios, aqui da Babilônia e tanto da Babilônia como de Chapéu Mangueira. Qual foi a nossa primeira preocupação, David? Porque aqui as associações já estavam trabalhando mais tempo do que nós do Babilônia Utopia e outros coletivos, mas eles estavam atuando muito na distribuição de cestas básicas. Aí foi uma coisa que eu falei, olha, já não se faz necessário que nós venhamos distribuir cestas básicas, porque já tem as duas associações que estão trabalhando com isso e outros coletivos. Mas a nossa preocupação desde o início foi realizar uma disputa de narrativa com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. E aí a primeira coisa que nós fizemos, antes de qualquer trabalho em ação social, foi a cartilha.
né? Nós confeccionamos essa cartilha aqui, né? Uma cartilha com uma linguagem bem acessível, né? Justamente aqui nós já estávamos fazendo a disputa da narrativa do isolamento social, levando os moradores a entenderem e compreenderem que sem o isolamento social nós não iríamos conseguir conter o avanço e a proliferação da Covid-19, porque, Davis, não adianta você distribuir cestas básicas e o morador não respeitar o isolamento social. O que vai ocorrer é o seguinte, ele vai morrer com a barriga cheia. Sim. E não é essa a nossa intenção. Nós estamos muito preocupados para não cair nesse assistencialismo barato. Então, assim, desde o início nós trabalhamos com a questão da educação e da conscientização. Aí confeccionamos a cartilha e passamos a distribuir materiais de higiene e limpeza. Tá aqui, ó, o último nós distribuímos 400 kits. Distribuímos, já foram 2 distribuições de kits de higiene e limpeza. A primeira, nós priorizamos os idosos, né, que é aquela faixa etária onde o vírus tem mais letalidade, que é a faixa etária entre os idosos, ali de 60 anos para cima. E a segunda leva de distribuição de kits de higiene e limpeza, nós priorizamos os moradores que vivem de aluguel. Isso foi bastante interessante, David, porque assim, eu recebi diversas ligações de moradores, sabe, é um kit simples, mas assim, essas pessoas estão passando bastante dificuldade. Alguns choravam, André, eu estou vivendo só para pagar o meu aluguel, não tenho dinheiro para o vestuário, eu não tenho dinheiro para alimentação, está sendo difícil a convivência, então nós pensamos nessas pessoas e distribuímos. Tá aqui, ó, foram 2 máscaras dela, que esse saquinho tem 2 máscaras, né? O sabonete, tá? E, mãe, tem álcool em gel aí? Me dá aí. E vou mostrar só o álcool em gel. E aqui, ó, nosso carimbinho, nosso carimbinho, tudo bonitinho, bem organizado. As máscaras vermelhas, né? Por que será, né? Será que o bolsonarista vai aceitar? É o socialismo, é o comunismo. Então, assim, então essa segunda leva nós priorizamos aqui o álcool em gel. Então nós priorizamos a distribuir para os moradores de aluguel. Aí nós também instalamos aqui no ponto do mototáxi, que é no início da Ladeira do Barroso, um painel. E nesse painel ali nós estaremos atualizando diariamente o número de óbitos no município e o número de óbitos em todo o território nacional e o número de infectados. Para nossa surpresa, no dia da instalação do painel, alguns bolsonaristas passaram por ali, outros não eram bolsonaristas, meneando a cabeça, né, com um ar de descontentamento, e começaram a nos acusar de mensageiros do apocalipse, que nós estávamos querendo inserir na favela o medo, o pânico, que para isso já bastava a Rede Globo, né? E aí eles exerceram uma pressão muito grande, os bolsonaristas no campo, que atuam aqui no campo das igrejas evangélicas neopentecostais, para que nós inseríssemos no painel o número de curados, porque eles alegaram que isso ia equilibrar o painel, não ia ficar tão pesado e também não ia ficar tão depreciativo para a imagem e a figura do Bolsonaro. Nós inserimos, como eles pediram, inserimos lá, que nós estaremos colocando também o número de curados. Para nossa surpresa, no dia seguinte, em plena luz do dia, eles não satisfeitos com o painel, que era um painel onde nós estávamos trabalhando nessa disputa de narrativa, né? Trabalhando a disputa de narrativa direta com a narrativa do Bolsonaro, eles não satisfeitos, eles depedraram o painel e destruíram o painel. Como que nós iniciamos a sanitização aqui? Isso iniciou-se na favela do Santa Marta, com os irmãos Tandy e Thiago Firmino, 2 parceiros meus que eu conheci nas jornadas de junho. Eles trabalhavam lá como repórter, tirando fotografia, fazendo filmagem. Criamos um laço de amizade, um vínculo muito grande. E aí, quando eu soube que isso estava sendo realizado de forma autônoma na favela do Santa Marta, eu entrei em contato com o Zé Mário, que é o presidente, que também é um amigo meu, que eu achei que era a associação que estava realizando esse trabalho lá. Aí o Zé Mário falou, não, André, não somos nós não, quem está realizando esse trabalho aqui é o Thiago Firmino e o Tandy. Aí entrei em contato com eles, eles me passaram todos os sites onde eu poderia estar comprando a máquina, né? A máquina para a realização da sanitização, os equipamentos de EPI, né? De proteção individual, e também um produto que vem de São Paulo, um produto caro, esse que nós utilizamos, né? Cada galãozinho com 5 litros é R$300.
né, para vocês terem uma noção. Porque a prefeitura, depois desse trabalho autônomo dentro dos territórios de favela, ela realizou algumas sanitizações, Sim. mas com água e sabão. Ela não utilizou o mesmo produto que nós utilizamos, né? Eles estavam utilizando com água e sabão. Eu sei porque eu fui, quando eles foram fazer aqui, eu fui lá presencialmente para saber se era água e sabão. Então, assim, aí eu fui até o Santa Marta, eu comprei, né? Nós temos uma vaquinha, né? Tá aqui, ó, a vaquinha do Babilônia Utopia, né? Nós confeccionamos uma vaquinha online, a vaquinha ainda continua aberta, tá? Vocês que quiserem contribuir e assistir esse vídeo, porque Claro. tudo que nós realizamos aqui foi oriundo do recurso arrecadado com essa vaquinha. E aí conseguimos lograr isso com a vaquinha e conseguimos comprar 2 máquinas, né? Os produtos, né? Os equipamentos de EPI, e aí fomos no Santa Marta para aprender a manusear o equipamento, porque não é um equipamento de fácil manuseio. E aí fomos lá, aprendemos a manusear o equipamento, foi eu e o Lula, um companheiro aqui da Babilônia. E aí marcamos a primeira sanitização na Babilônia com a presença dos irmãos Tandy e Thiago Firmino, né? Isso me deixou bastante lisonjeado, os caras que foram pioneiros, foi bem interessante. E aí nós vamos aqui para a terceira ação de sanitização. Não, a quarta ação, que vai ser agora no próximo, no domingo, no primeiro domingo de julho, dia 5. Estamos retornando com esse trabalho justamente por causa do atual momento em que o Rio vivencia, né? Nós sabemos que o bispo prefeito Crivella está aí iniciando esse processo de flexibilização, de reabertura do comércio, de espaços públicos, né? Então nós entendemos e compreendemos que isso vai fazer com que a curva da Covid aumente. Então nós decidimos retornar com esse trabalho agora, o primeiro domingo de julho, né, dia 5, a partir das 10 horas da manhã. E eu acho que o mais interessante, David, que é importante falar aqui, que nós temos um grupo, né, de WhatsApp, são 5 favelas que estão realizando esse trabalho de forma autônoma, que iniciou no Santa Marta, é o Cantagalo, né, aqui no Ipanema, Chapéu, Mangueira e Babilônia, e Providência, e o Santa Marta. Aí nós decidimos o quê? Nós queremos criar uma rede, e através dessa rede, com essas favelas que já realizam esse trabalho de forma autônoma, nós possamos aí levar para os demais territórios de favela. Então nós vamos ter aí o primeiro encontro dessas favelas que realizam esse trabalho de forma autônoma. Vamos escolher uma favela para que nós venhamos iniciar esse trabalho em rede de realização desse trabalho de sanitização nos outros territórios. Muito bacana. Trabalho fácil, tá? Para vocês que não sabem, fiquem sabendo agora. Eu fui infectado com o vírus da Covid-19 realizando esse trabalho. É um trabalho que nos coloca numa exposição muito grande. Eu estou aí no término, né, do vírus, né? Ainda sinto um pouco de falta de ar, cansaço, mas é normal. Outros ficam mais tempo sem olfato, sem paladar. Mas eu já não sou mais um transmissor, então estou no estágio final aí do processo de cura. É cansativo, né? Porque você coloca aquela máquina nas costas, você tem um produto e você tem a gasolina, e você tem também um macacão que você tem que utilizar, que é o EPI, né? O equipamento de proteção individual. E ele é muito quente. Assim, eu posso falar para vocês que eu perdi uns 5 quilos. Você soa bastante, sobe escada e desce escada. Então, qual é a primeira dificuldade, Davis? É encontrar dentro do próprio território pessoas que estejam dispostas a realizar esse trabalho de forma gratuita, né, de forma solidária, né, e coletiva. Nós encontramos essa dificuldade aqui na Babilônia. Iniciamos como equipe, já perdemos algumas pessoas da equipe, estamos repondo. Por quê? Como a nossa vaquinha, a gente conseguiu arrecadar um recurso acima do esperado, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando uma ajuda de custo a esse morador. Né? A primeira ação nós demos cesta básica, na outra ação, a última agora, nós distribuímos R$100 para cada morador que está fazendo parte da equipe. Não é pagando a prestação de serviço dele, não, mas é uma forma de ajudar e corroborar com os companheiros que se colocaram à disposição em prol da comunidade, do coletivo. Então, assim, o que a gente precisa mesmo é que as pessoas continuem ajudando a vaquinha, né? Porque é de lá que a gente consegue tirar o recurso para dar continuidade ao trabalho, ainda mais agora que a gente está montando essa rede, né? A gente está pensando em fazer uma vaquinha única, né? Para não ter a vaquinha do Babilônia, do Santa Marta, uma vaquinha única dessa rede, né? E a gente está... o que a gente precisa é isso, né? Porque foi o que eu falei, né, David? A gente tem que cobrar do Estado, né? A gente sabe que a pandemia ela veio desnudar duas coisas.
Primeiro, desnudar a importância de termos um Estado forte, né? Porque em vários países do mundo é o Estado que está bancando a folha salarial das pequenas e médias empresas. Para quê e por quê? Para que essas empresas não quebrem e não aumente o número de desempregados. Né? Então, assim, a importância de termos um SUS forte, de defendermos o SUS. Pessoal, vocês não sabem a importância do SUS. Em vários países do mundo, várias partes da Europa, a saúde lá é privada. No próprio Estados Unidos, a saúde é privada. Sabe? Então, assim, nós temos que valorizar muito o SUS. Ainda que com todos os defeitos que ele venha a ter, o SUS é muito importante e o SUS está salvando vidas. Essa que é a grande realidade. Então, assim, a sociedade tem que entender que essa coisa de Estado mínimo, né, esse discurso liberal, isso é balela. Isso é balela. Você tá aí, ó, os caras passou no Senado a privatização da água. Vai ser entregue na mão da Nestlé e da Coca-Cola. Isso é uma vergonha. Aí imagine, Davidson, nós que moramos nos territórios de favela. Isso também faz parte da necropolítica, do genocídio do povo negro. Né? O genocídio do povo negro e a necropolítica não está só na ponta do fuzil do capitão do mato que a gente vinha a cavalo de vem de camburão, não. Representado e tipificado na figura do policial militar. Essa questão da água e da falta do abastecimento de água que é recorrente dentro dos territórios de favela, ela vai priorizar, ela vai piorar nesse momento. O serviço vai ficar cada vez mais precário, porque o empresário, ele só pensa no lucro. Ele só pensa no lucro. Ele só pensa no lucro. A primeira coisa que ele vai pensar é instalar hidrômetros aqui dentro dos territórios de favela. Ele vai tentar lucrar de alguma forma com esses territórios. Nós sabemos que a prestação de serviço vai ficar cada vez mais precarizada e pior para nós moradores de favela. E a segunda coisa que o vírus veio desnudar foi a desigualdade racial e social que perpetua-se nesse país por 500 anos. Por 500 anos. Porque essa coisa, Davis, que o vírus ele é democrático, que ele atinge todo mundo e todos podem ir a óbito, coisa nenhuma. Eu vou trazer um dado aqui só para você entender. Foi feita uma pesquisa recentemente que o número de infectados na Barra da Tijuca, que é um bairro de área nobre aqui na cidade do Rio de Janeiro, é infinitamente maior do que o número de infectados em Santa Cruz. Agora, pasmem vocês e atentem para isso. O número de óbitos em Santa Cruz é infinitamente maior do que o número de óbitos na Barra da Tijuca. Cara, essa equação não bate, essa matemática não bate. Se o número de infectados é maior na Barra da Tijuca, automaticamente o número de óbitos deveria ser maior ali. Agora, por que não é? Porque é um bairro elitizado, é um bairro onde as pessoas vivem em casas e apartamentos de alto padrão, elas têm um poder aquisitivo altíssimo, e a primeira coisa que elas têm, acesso à compra do teste. Elas podem comprar para fazer o teste. Segunda coisa, elas têm entrada nos melhores hospitais particulares aqui do estado ou no município do Rio de Janeiro. E terceira coisa, Davis, que é fundamental para você enfrentar o vírus e sair do vírus sem maiores problemas e não ir a óbito, alimentação. Porque a alimentação aumenta a sua imunidade. Santa Cruz não tem nada, companheiros e companheiras, porque nesse momento o Estado não nos envia médico, o Estado não nos envia água, o Estado não nos envia nenhum tipo de recurso para que nós possamos ter a tranquilidade de nos mantermos em casa para respeitar o isolamento social, mas o Estado continua nos enviando bala. Essa é a realidade das favelas. Mesmo mediante uma pandemia da Covid-19, o Estado continua com as suas incursões e operações policiais, que é uma verdadeira enxugação de gelo, porque não existe guerra às drogas. Existe um genocídio do povo negro que é praticado pelo Estado brasileiro aqui através do seu braço armado, que é a instituição Polícia Militar. Então, essa é a realidade dos territórios de favela, e é isso que o coronavírus ele veio desnudar nesse momento. Ele veio desnudar as desigualdades raciais e sociais que perpetuam-se aqui no Brasil por 400 anos. Eu acho que assim, o coronavírus veio também mostrar para parte da sociedade, né, pessoas que não têm uma interlocução com os territórios, não têm a prática, né, de frequentar os territórios, porque, Davidson, eu tenho que descer o morro, né, porque a faculdade está lá embaixo, o meu local de trabalho, mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de subir aqui. Né? Então, assim, acho que é uma discussão importante nós realizarmos nesse momento, é a discussão de que nós precisamos e necessitamos de políticas públicas pensadas a médio e longo prazo que possam integrar a favela à cidade.
A favela ela está geograficamente inserida aqui na cidade, no município do Rio de Janeiro, mas nós não somos cidade, que se diz respeito aos direitos garantidos e constituídos que não são exercidos aqui dentro. Né? Nós não fazemos uso desses direitos. Né? Então é uma discussão muito importante. E aí você vai discutir cidade, o Davis, é importante a gente destruir esse muro invisível que divide a cidade, porque são duas cidades, né? É uma cidade do Rebouça para lá, né? E uma cidade do Rebouça para cá. Sabe, nós queremos uma cidade que seja de todos e para todos. Para isso, nós temos que destruir esse muro invisível que divide essa cidade. E às vezes, Davidson, cada tijolinho que é colocado nesse muro se dá, às vezes, através de narrativas. Né? Como essa narrativa favela e asfalto. Eu não tenho nenhum problema, o nome do movimento que eu faço parte é Favela Não Se Cala, sabe? Em me posicionar enquanto favelado, em chamar o território de favela, que é a preservação da história do território. Né? Mas assim, quando você fala assim, por exemplo, eu moro na favela, o fulano mora no asfalto. Você está ajudando a fomentar essa divisão. Sabe? A questão da narrativa é muito importante. Né? Por exemplo, Davis, eu acho um absurdo, eu acho que para a gente começar a integrar a favela à cidade, essa discussão tem que permear as associações de moradores. Por exemplo, aqui na Babilônia tem a associação de moradores, no Chapéu Mangueira tem a associação no Leme, sabe, na área formal. Pô, não tem necessidade disso, nós não poderíamos ter uma associação única. Você imagina nós reivindicando o problema juntos. Nós temos que entender, David, que o problema da favela vai desembocar nas áreas formais da cidade. Eu vou dar um exemplo. O lixo que é produzido aqui, que a Colurb não presta um serviço a contento no recolhimento. Esse lixo não vai subir, ele desce. Né? A falta de saneamento básico aqui vai gerar as línguas negras aonde? Na praia. Sim. Então, assim, o problema da favela tem que passar a ser, de fato, um problema da cidade. E as pessoas têm que parar de olhar para a favela como problema, mas como parte da solução. Sim. Sabe? Não dá para olhar para a favela só como problema. Então, assim, é importante que a gente venha destruir esse muro. E esse muro, Davis, ele só vai ser destruído através da participação da sociedade civil, porque o Estado ele ajuda a fomentar esse muro. Ele ajudou a construir esse muro. Então, quem vai derrubar esse muro para que nós possamos construir uma cidade que seja de todos e para todos, vai ser a sociedade civil. Porque as mãos que levantaram esse muro, Davis, são mãos racistas, são mãos homofóbicas, são mãos intolerantes, sabe? São mãos cheias de ódio, mas as mãos que vão derrubar esse muro que divide essa cidade são mãos de coletividade, são mãos cheias de solidariedade, são mãos cheias de amor, sabe? Para que nós possamos construir uma cidade que seja de todos e para todos. Outra questão, David, é a questão da mobilidade urbana. O que faz a segregação dessa cidade e fomenta esse muro também é a mobilidade urbana. Você vê, nos finais de semana é o momento em que há o corte na linha de ônibus. Ou seja, quem mora na Zona Oeste, na Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, só pode vir para o centro, para a Zona Sul, para vender sua força de trabalho, sabe? Não é essa cidade que nós queremos. Você vê, veja bem, Dex, muita gente não prestou atenção. Piscinão é uma forma de segregação. Porque quando você instala um piscinão ali na Maré e você não cria a possibilidade de mobilidade urbana, sabe? Aumentando a frota de ônibus no final de semana para quem assim o quiser vir nas praias na Zona Sul, você está dizendo o quê? Olha, o piscinão está aí, fiquem aí, não venham para cá. Né? Então muita gente não entendeu o piscinão dessa forma. Eu fui sempre contrário justamente por isso. Então, assim, melhorar a mobilidade urbana, investir em transporte de trilho. Transporte de massa não é o rodoviário, é o de trilho, todo mundo sabe disso. Sabe? O metrô tem que ser em rede, o metrô daqui é uma vergonha, uma tripa, ninguém se perde ali a 1, linha 2. Sabe? É um dos metrôs mais horríveis do mundo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar numa outra cidade a partir do olhar da favela, David, e criando políticas públicas que venham integrar a favela à cidade de fato. Por isso que eu falei das associações, que nós possamos pensar em uma associação única, unindo a favela